Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui um vídeo nesta abordagem dos jogos que não são educativos, que são jogos de entretenimento, mas que podem ser usados ou, através da sua análise, gerarmos inspirações para criar jogos que sejam mais educativos. Trago aqui hoje, por isso, o Le Bâtisseurs, que é The Builders, assim em inglês. Esta é a versão francesa, mas isto também não tem dependência de texto, portanto é indiferente da língua em que comprem isto. Este é um jogo muito simples. É quase uma espécie daqueles jogos que entram com aqueles jogos simples de acumulação de ações para concretizar objetivos, mas aqui entra naquilo que eu pretendo abordar, que é criar projetos através da conjugação de pequenas partes que em conjunto conseguem fazer algo maior. O caso aqui são edifícios que são feitos através de trabalhadores que têm competências específicas. E isto é conjugado de um modo muito simples em cartas. Portanto, vamos ver como é que isto funciona na prática e depois voltamos para falar mais um pouco sobre a abordagem séria a isto. Portanto, temos aqui os edifícios. Estes são os projetos. Conta como se fosse um projeto aquilo que pretende ser alcançado. E aqui estão os requisitos que o dito projeto tem. Por exemplo, este projeto tem como requisito pedra, estruturas, tipo andaimes, para ele poder ser construído, por exemplo, em altura, ou para tratar os acabamentos. Aqui, a nível da complexidade do projeto, e aqui a quantidade de tintas e pinturas e revestimentos que precisa. E depois, se repararmos, cada um deles, até está aqui a esfinge, tem requisitos totalmente diferentes. Ou seja, em que é que está aqui a parte que interessa? Ou seja, os edifícios têm requisitos diferentes e nós depois então temos trabalhadores. Reparem como os trabalhadores têm essas mesmas competências. Umas têm, outras não têm, têm vários graus. Portanto, temos aqui vários que têm diferentes especialidades. E depois, se repararem, eles têm aqui em cima custos. E provavelmente quando eles são melhores em certas tarefas, o caso deste, que é um mestre, que tem muita competência a fazer aqui as tais estruturas de apoio ao edifício, custa 5, que é mais do que os outros. Ou então este, que é o outro mestre, que também custa 5, mas aqui já está dividido entre a capacidade de fazer trabalhos em pedra e em estruturas. Mas, por exemplo, se formos aqui a outro tipo de trabalhador este, que tem menos potencialidade, já é mais barato. Portanto, o que é que isto vai obrigar? É que, por exemplo, temos que escolher um projeto. Imagina que eu vou escolher este e que depois vamos ter de atribuir trabalhadores e é colocado aqui ao lado para podermos comparar o requisito com aquilo que nós temos. Custou 3, por exemplo, custava 3 moedas, eu ia gastar 3 moedas para fazer isto, mas ainda não tinha os requisitos necessários, portanto teria que ir adicionando mais trabalhadores até todos os requisitos. Neste momento, por exemplo, já tinha as 4 pedras, já tinha suficiente, não tinha ainda estruturas, e capacidade de projeto também não tinha, portanto tinha de continuar a adicionar mais. Por exemplo, se adicionasse este, já tinha estruturas suficientes, excesso de pedra, portanto estava sempre a gastar cada vez mais dinheiro para fazer isto. E mesmo assim não tinha conseguido cumprir, portanto se calhar ia adicionar mais este, que então agora já tinha, não, ainda falta projeto, portanto ainda tinha que pôr outro, para ter todos os requisitos necessários para depois poder conseguir, então, todo o projeto. Mas, no entretanto, fui gastando imenso dinheiro até lá. Portanto, estão a ver, não foi uma decisão ótima. Gastei demasiada mão de obra, demasiados recursos para concluir este projeto, que só me vai dar 14 de dinheiro. Portanto, foi claramente um déficit de aposta. Portanto, há aqui um exemplo de como é que, através de cartas simples, até com esta mecânica simples de colocarmos lado a lado para compararmos as competências com os requisitos, conseguimos fazer aqui a simulação do que é mobilizar a mão de obra, do que é mobilizar recursos para concluir projetos. Pronto, vimos aqui o exemplo de como é que este jogo tão simples, com apenas cartas, consegue simular esta parte de termos recursos humanos com especialidades que são atribuídos a projetos, que se complementam, mas que cada vez que adicionamos novos têm custos, portanto temos que saber exatamente quais é que vamos usar para cada tipo de projeto, sendo que também os podemos melhorar com formação e com mais ferramentas. Portanto, acaba por ser um simulador engraçado, um modo simples. Como é que explicamos o modo como conseguimos ter estas produções mais eficientes através desta conjugação de vários recursos e tomada de decisão, porque aqui a tomada de decisão, o que é que nós vamos fazer com os recursos que temos, que é o tempo, neste caso é simulado pela quantidade de jogadas, e pelos recursos, que é aqui o dinheiro, que é basicamente a unidade de conversão daquilo que está em causa. Portanto, fica aqui mais um exemplo de como é que um pequeno jogo simples pode ser usado para simular esta coisa séria que é a gestão de recursos humanos, ou seja, de pessoas, até pode não ser um termo correto, recursos humanos, gestão de pessoas para fazer projetos, segundo as várias
características do projeto e as características individuais pessoais das ditas pessoas, não é, que vão trabalhar. Então vá, adeus!